Boa noite. Bem-vindas ao nosso encontro das segundas-feiras, encontro do Pausa Zen, os nossos encontros semanais aqui no Instagram, nas segundas, às 19h30. Olá, Simone, Marcela. Boa noite a todas, bem-vindas. Então, esses encontros, eles acontecem às segundas-feiras, para a gente começar, então, a semana desacelerando. Mas a semana mal começou e a gente já vai desacelerar. A proposta é essa, é trazer consciência aí para nossa semana, para a gente não começar já direto, né? Conectadas no piloto automático. Certo? Então, uma reflexão que eu trago aqui, né? De como que a gente começa a semana. Como a gente costuma começar. Se a gente tem o costume de reagir no impulso, ou se a gente consegue dar um passo atrás antes de responder às demandas. Se já começa a semana na corrida, ou se a gente tem esse hábito, né, de criar essas pausas. E na realidade a nossa rotina, né, a vida nos puxa hoje para uma velocidade, para uma alta velocidade, né, e é tudo muito rápido, então a gente fica condicionado, sim, a responder, né, rapidamente a todas as demandas. E a gente tem a ilusão de que a gente precisa responder tudo no momento que chegam as coisas ali para nós, né? Então, que precisa responder tudo e que precisa responder rápido. E a proposta do Pausa Zen ela é encontrar, então, espaço para a gente quebrar esse ciclo do piloto automático, né? É trazer espaço, trazer consciência para as nossas decisões. Então, entre o estímulo e a nossa resposta, existe um espaço. Um espaço onde a gente vai encontrar as melhores respostas. Que não vão ser ali, talvez, tão rápidas, tão imediatas, mas que vão respeitar o tempo, né, que a gente precisa para chegar nas respostas. Uma das ideias também de começar já na segunda-feira, né, com o Pausa Zen, é pra gente, quando tá ali trabalhando com a nossa agenda, com as nossas listas de tarefas, lembrar de incluir essas pausas na nossa semana, criar esse espaço na nossa semana, na nossa agenda, nos nossos calendários, no cronograma, né? Boa noite a todos que estão chegando. Então é isso, nem tudo precisa de resposta imediata. Então, o poder que a pausa tem antes de uma reação, antes da gente já sair respondendo, né? Então, a ideia de desacelerar, de cuidar da gente, né? De começar a semana bem, começar a semana zen, com Zentangle. Essa é a proposta das lives do Pausa Zen, das segundas-feiras, às 19h30. Com o tempo, com a prática, com o treino, a gente vai tornando esse processo um pouco mais consciente. A gente vai lembrando de criar espaço na nossa agenda. E junto com essa reflexão, então, eu trouxe aqui uma proposta, hoje bem leve, de uma prática para soltar a mão, leve, divertida, gostosa de fazer, tá? Vamos soltar a mão, conectar com o nosso coração e aquietar a nossa mente. Essa é a proposta.
E eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. No Zentangle, antes de virar a câmera, a gente utiliza pequenas telinhas, para quem está chegando aqui e ainda não está acostumado com a prática. Então essa é uma técnica de desenho simples, fácil de aprender, para aquietar a mente, para nos ajudar a aliviar estresse, ansiedade, desacelerar os nossos pensamentos tão agitados e acelerados. Nós utilizamos pequenas telinhas como essa aqui é de 5 por 5 centímetros. Utilizamos caneta preta de ponta fina e um lápis. Tá? São poucos materiais, não precisa ter habilidades com desenho, conhecimento, né, com nenhuma técnica artística, nada disso, ele é bem simples. E eu vou virar aqui a câmera para fazer, então, uma breve demonstração, certo? Segurem aí que dá uma balançadinha, peraí. Deixa eu ajustar aqui o suporte. Então essa é a nossa telinha de 5 por 5. Esse pequeno quadradinho que funciona como um lembrete para nos trazer aqui para o momento presente. Assim como a nossa respiração, que funciona como uma âncora de presença, né? Nos traz para o aqui e para o agora. Essa é a mesma função deste pequeno quadradinho. Trazer a nossa atenção aqui, alguns minutinhos para este momento. Então a gente respira e vai se conectando, desligando um pouco o pensamento das preocupações do dia, né? E o que a gente vai fazer hoje, antes de desenhar aqui na tela, eu vou fazer uma demonstração no pequeno retalho de papel que eu tenho, as sobras do recorte dessas telinhas, eu guardo para fazer algumas, para treinar a mão. E o padrão que nós vamos fazer hoje, este aqui, se chama ecoísmo. Eles têm nomes abstratos, assim como também são figuras abstratas estas que desenhamos. O objetivo não é buscar um resultado específico, uma imagem específica, é abstrato. E esse de hoje, ele é um traçado orgânico para soltar a mão. E ele utiliza linhas curvas e repetição. E não são traços soltos, são traços deliberados, que nós vamos trazendo cada vez mais atenção e intenção de estar aqui presentes. Então, ele é bem simples. Vou repetir aqui de novo. Ele é fluido, ele é gostoso de fazer. É só soltar a mão, lembrar de respirar. Não tem certo, não tem errado. A gente não busca a perfeição aqui. E no próximo passo, então, vou trazer aqui para a telinha, que foi apenas um treino para demonstrar para vocês. E toda a prática, ela começa trazendo aqui 4 pontinhos, um próximo de cada quina do papel, e a gente liga suavemente com uma linha reta, criando esta moldura. E agora eu não tenho mais uma folha totalmente em branco, aquele espaço em branco que pode nos amedrontar, né? O medo da tela em branco. Não, agora eu já tenho uma moldura que vai guiar aqui o desenho. E eu vou fazer, então, repetir este traçado que eu demonstrei para vocês e vou preencher, então, este espaço.
dentro da minha moldura. Então, respiro, relaxo aqui a minha mão, o meu punho para soltar o traço. E vou começar aqui dessa pontinha. Alguns maiores, alguns menores. Eu não busco a perfeição. Eu vou soltando a mão. E o próximo passo, eu vou sugerir de preencher cada uma dessas seções que criei aqui com um padrão que ele se chama Knightsbridge, que é como se fosse uma grelha. Assim, em que eu pinto um quadradinho sim, um quadradinho não, intercalando. É um tabuleiro de xadrez, como se fosse um tabuleiro de xadrez. Então eu vou pintando, trazendo a minha atenção só aqui pro papel, pro movimento da minha mão. E como eu tenho que fazer esse exercício de intercalar um sim e um não, eu tenho que trabalhar a minha concentração. E aí já vai ficando mais difícil desenhar e prestar atenção em outros pensamentos. E esse é um dos segredos aqui do Zentangle. No momento que a gente faz traços deliberados, trazendo atenção e intenção para o desenho, concentração, nós vamos reduzindo o fluxo de pensamentos. E a gente repete. Trabalhamos com traços repetitivos que também favorecem a nossa concentração. Lembrando de respirar, de soltar a tensão nos ombros, na testa. E aqui nós vamos trabalhando, intercalando o preto e o branco. Lembrando da proposta da reflexão de hoje, que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. A importância de criar esse espaço, não responder ali de imediato. Nem tudo precisa da nossa resposta imediata. Às vezes a gente pode pedir um tempo para tomar uma decisão mais consciente. E eu lembro de respirar. Trazendo concentração para a prática, atenção. Solta os ombros. Se por acaso você carregou uma mochila muito pesada ao longo do dia, em que foi colocando ali, depositando preocupações, tensões, solta a mochila. Nem que seja só aqui durante a prática, solta a mochila. A gente está fazendo uma atividade de atenção plena. A gente não vai pensar nos problemas agora. Só prestar atenção na mão, a caneta, o papel. Reduzindo
ali o nosso ritmo, os batimentos do nosso coração, coordenando com uma respiração mais calma. E é como se a gente mandasse mensagem para o nosso cérebro, para a nossa mente, que agora está tudo bem. Eu não preciso fugir ou lutar. Está tudo bem aqui. E eu posso então preencher aqui todas as sessões com o mesmo padrão, ou eu posso pensar em outros. Eu vou demonstrar aqui um diferente, então, bem simples, uma bolinha, preservando o miolinho, sem pintar. E eu vou repetir. E aqui eu vou fazer um maior, como se fosse uma gota. Preenchendo o restante com tinta preta. Então, vou trabalhando esse contraste, o preto e o branco. A ação e a pausa. O ritmo que eu vou dando. Às vezes mais rápido, às vezes mais lento, que a gente vai intercalando. Então, esse traçado foi o ecoísmo e nós fizemos alguns preenchimentos aqui. Dá para brincar, dá para fazer mais delicado, só com os pontinhos, como aqui. E aí a gente pode experimentar, como aqui. Parece que cria aquelas faixas rendadas. Olha como pode ficar diferente. Ou trabalhando com linhas paralelas, as auras que nós chamamos, já muda também. Ou dentro de uma figura de um círculo, e aí fazer toda a bordinha, utilizando essa mesma faixa, mas bem pequenininha, na borda do círculo. Ou a gente pode também aqui trabalhando preenchendo os espaços em branco com linhas paralelas, ou quem sabe criar alguns elementos diferentes, como aqui que fiz uns corações. Então não há limites, a gente pode ir explorando aqui a nossa criatividade e aí podemos brincar com preenchimentos diferentes dentro de cada uma das sessões que vamos criando. Então, algo tão simples, um traço fluido, leve, que a gente pode brincar aqui, né? Trazer um pouco a ideia do Pausa Zen de hoje, era trazer um pouco dessa leveza, desse traço orgânico, também um pouco de brincadeira, que a gente pode explorar, né? Nesses momentos de pausa zen, pausa zentangle, a gente busca um pouco de leveza, de diversão para os nossos dias, que já são tão atarefados, com tantos compromissos, né? Coisas sérias que a gente tem que resolver e se dedicar, que a gente possa brincar um pouco também, né? Trazer traços leves, colocar traços leves na nossa tela da nossa vida. O que é que vocês acharam do ecoísmo? Aqui a nossa telinha. Esqueci de algo importante. A gente sempre coloca a nossa rubrica, as nossas iniciais,
Afinal, é leve, é divertido, mas é a nossa telinha, é a nossa arte que nós criamos aqui. Então, podemos colocar as nossas iniciais, e aqui eu coloco o meu J e o meu P, Jana Palaoro. Deixo a sugestão para que vocês explorem ao longo da semana. Então, o ecoísmo, brinquem, quem sabe preencham com outros elementos, pode ser como aqui, mesclando cada um com um, ou repetindo, né? Escolher um para repetir em todos. E esse é o tema de casa que eu deixo, uma sugestão de exercício, de uma prática leve, divertida, que vocês possam incluir nas suas agendas, pausas zen, alguns minutos, não precisa de muito tempo. Aqui a gente fez uma prática breve, o quadradinho é pequenininho para isso, para a gente começar e terminar num curto espaço de tempo. Então, que encontre um tempo na rotina, pode ser no fim do dia, para relaxar, para desligar do trabalho e conectar, né, com as questões da casa que a gente tem para resolver no fim do dia. Ou algumas pessoas preferem no início da manhã, para começar o dia já conectadas, trazendo mais consciência, né, para o seu dia. Então, cada um pode encontrar na sua agenda 5, 10 minutinhos que seja, para fazer uma prática de concentração e atenção plena, que vai ajudar a ter um dia mais conectado, mais leve, né, tomando decisões mais conscientes. Então, a proposta do Pausa Zen é essa, a gente trabalhar esse músculo, é treino, é hábito, é rotina e a gente cria. Então, uma decisão consciente, como os traços são aqui na tela, são traços deliberados. Tá? A gente escolhe os traços com que a gente vai construir a nossa arte. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui. Durante a prática é difícil desenhar e ler ao mesmo tempo. Que delicadeza. Obrigada, Marcela, Rita, que lindos. Simone, adorei. Amei fazer, tão lindo. Obrigada, Andréia. Ele é gostoso de praticar, né? Então, ele tem esse fluir do traçado orgânico, essa linha contínua que a gente vai traçando. Suzana, que lindo, já fiz o meu. Então, quem praticou e quiser compartilhar comigo, pode me mandar, me marcar, vou ficar muito feliz de acompanhar, então, os traçados de todas vocês. Sentir um pouco de leveza. Então é isso, meninas. Encerramos hoje o nosso Pausa Zen, toda segunda-feira, aqui no Instagram, às 19h30. Eu espero vocês para a gente fazer essa prática juntas. Tá? Então, uma boa semana e uma noite calma, leve e tranquila. Que a gente tenha momentos de diversão também ao longo da nossa semana. Um beijo para todas. E até a próxima Pausa Zen. Boa noite, um abraço para todas.